Você já teve medo? Tenho. Por- Tenho muito. Eu já recebi ameaça na rua. E- Ou já e- recebi ameaça de morte. Já tomei intimação policial do Ministério Público. Já estive no inquérito do Xandão. Então não é uma briga fácil e eu tenho medo. O que te faz não parar, cara? Deus. A verdadeira origem do dinheiro é a seguinte. No começo as pessoas realmente faziam escambo. Só que o escambo ele não é muito funcional. O ideal é que haja um meio de troca. E as pessoas desenvolveram meios de troca. Elas perceberam que alguns bens eram duráveis, transportáveis, escassos e que serviam como meio de troca. Era uma reserva de valor. Essa reserva de valor foi sendo adotada e as pessoas começaram a comparar os valores relativos dos bens em termos dessas commodities. A hora que o governo toma para si o monopólio da cunhagem de moeda, ele não precisa mais garantir o ouro. Ele simplesmente carimba e aquilo não é mais uma garantia. Aquilo é uma imposição do curso forçado. Você vai ter que negociar essa moeda com o valor de face que eu coloquei aqui porque eu sou monopolista. O Bitcoin, ele é a besta, a arma besta. No fim da Idade Média, alguns nobres queriam proibir a besta, porque a besta permitia a um camponês enfrentar um cavaleiro. E aí, se no começo o governo proibiu a besta, hoje ele quer monopolizar a besta. Enquanto eles xingam o Bitcoin, o que eles estão fazendo? Acumulando Bitcoins, colateralizando a moeda que eles emitem em Bitcoins. What's the second best? There is no second best. Which one's the best crypto asset? Largest holders of Bitcoin. Does anyone know that? How about that? All your models are destroyed, completely devastated. Bitcoin goes to the moon. Boa noite, pessoal. Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Estamos começando aqui mais um episódio do Texugo Podcast. A gente sempre traz personalidades, educadores ou influenciadores que estão no meio Bitcoin ou falam de economia, para a gente conhecer mais a história e ser influenciados e aprender mais coisas. Hoje eu estou aqui com Paulo Cogos, que é economista, filósofo, autor, muito conhecido no meio aí da internet, no meio digital, por suas ideias liberais, e também é político, né? Obrigado, viu, Paulo Cogos, pela sua presença aqui. Estou muito honrado, te agradeço muito por ter vindo aí. Obrigado, Gabriel. Fico honrado também com o convite. Só queria fazer uma correçãozinha técnica, né? As minhas ideias não são liberais, são libertárias e eu posso aproveitar para explicar essa diferença aqui para nossa audiência. Opa, bem colocado. A gente explora então essa... Porque se eu fizer confusão, muita gente às vezes vai fazer essa confusão também. Vamos começar por ela então. O que é o liberalismo se há, né? E qual a diferença para o libertarianismo, né? Pois é uma diferença muito importante, porque embora muitos autores libertários tenham inspiração liberal, no fundo, a base do libertarianismo está no direito natural. E o direito natural, ele foi teorizado por autores completamente antiliberais. Por autores da Escola de Salamanca, por exemplo, por Santo Tomás de Aquino, a Escolástica, ou mesmo mais antigos ainda, Aristóteles, Cícero, que falavam sobre a autoridade da lei natural, a autoridade da realidade em última instância. Então o libertarianismo, no fundo, ele é autoritário. Porque ele submete todas as pessoas, inclusive imperadores, inclusive presidentes eleitos democraticamente, a obediência a leis imutáveis, que não dependem da vontade popular nem da força física. E essa necessidade de submeter a essa lei é pétrea, não pode ser mudada. Então, no fundo, nós libertários somos autoritários da justa autoridade. Tá. Já o liberalismo, ele vai no sentido oposto, apesar de aparentes semelhanças. Quando existiam as monarquias medievais, claro que elas não eram perfeitas. Eu não sou a favor de romantizar a Idade Média. Mas, em geral, os reis eram detentores da propriedade privada dos seus reinos. E eles tinham que preservar a propriedade privada dos seus súditos para poder preservar a própria ideia da propriedade privada que legitimava o seu reino, a sua dinastia. Quando isso acontecia, os reis tinham todo o incentivo para preservar a lei natural. O que é a lei natural? É a lei que decorre da realidade das coisas, de como as coisas operam. Então, pela lei natural, nós podemos depreender que o homem, a sociedade, funciona quando não se rouba, não se mata injustamente, quando a propriedade privada é preservada
Então, geralmente, o rei, ao aplicar a justiça, ele buscava a preservação da propriedade privada. Tanto é verdade que conta-se a história se não me engano, era Frederico II da Prússia, que ele queria expandir o palácio dele para as terras de um trabalhador comum, um moleiro. E aí o moleiro falou, olha, desculpa, mas a minha terra não está à venda porque eu herdei do meu pai, tem um valor sentimental. E aí o Frederico falou, você não sabe que eu posso tomar sua terra porque eu sou rei, eu tenho exércitos? E aí ele falou, você até poderia, mas enquanto existirem justos juízes em Berlim, você não vai poder. Uhum. E o Frederico II falou, você tem razão, tem que preservar a ordem de justiça. Então o rei não pôde expandir o próprio palácio porque um simples moleiro não quis vender a terra, ponto final. Isso é lei natural. Esse é o ápice da liberdade, da lei natural que você disse, que está fundamentada na verdade das coisas. Né? Ali. E aí o liberalismo ele vai no outro sentido. O liberalismo é a ideia de que o homem ele é naturalmente desordeiro e a convivência humana é desarmônica, então ele abdica da sua liberdade através de um contrato fictício que ninguém assinou, que é o contrato social, e ele entrega essas prerrogativas para um monopolista da força, o Estado contratualista. E aí o Estado contratualista, como ele não está baseado numa lei natural da operação humana, pelo contrário, ele está baseado na premissa de que o homem é inimigo do homem, ele faz o que ele quiser. Basta que ele encontre uma desculpa para legitimar. É a vontade da maioria, o falso deus da igualdade, enfim. Tudo vale no liberalismo. Por isso chama liberalismo. Entendi. Então, é como se o liberalismo estivesse ali entre o keynesianismo e o libertarianismo. Eu diria que o liberalismo ele é a origem de todas as ideologias, né? De todas essas falsas ideias. Tá. Porque a grande guerra que tem no campo intelectual é entre os filósofos e os sofistas. Os filósofos, eles têm amor à sabedoria, eles buscam a verdade. A palavra filosofia é amor à sabedoria. E aí tem os sofistas, que falam, não, você não precisa falar a verdade. Você precisa ter um discurso convincente para atingir fins políticos. Uhum. Isso é um sofista, é a grande guerra. É Platão contra Górgias, é Sócrates contra o pessoal que mandou matar Sócrates. E por aí vai. Então, o que é o liberalismo? O liberalismo é a ideia de que todas as ideologias são válidas. Depende da circunstância, depende do seu objetivo. Entendi. Então, o nazismo, o comunismo, o fascismo, o keynesianismo, vem tudo da ausência de uma verdade absoluta. Enquanto os filósofos buscam o que é a verdade, o liberalismo busca a minha verdade e a sua verdade, não a verdade absoluta. Pô, entendi, cara. Então, o liberalismo é o sofisma aplicado na economia. Na economia política. Pô, bem interessante, porque para mim sempre o problema era o keynesianismo só. A questão da centralização da economia, um banco central. E agora eu já comecei a entender que há um caminho que leva mais à verdade do que o liberalismo, um caminho mais puro, porque ele trabalha em cima da realidade das coisas como elas são, da natureza humana, da liberdade total ao indivíduo fazer o que ele quiser, e as próprias ações dos indivíduos vão fazendo a economia se movimentar de forma mais natural. Seria isso, né? O anarcocapitalismo não entra aí nesse espectro que você está falando. Entra. É que a liberdade definida pelos autores escolásticos não é a liberdade de fazer o que quiser. Então não existe a liberdade, por exemplo... Eu falo em termos econômicos, assim, se eu quero vender, eu vendo, se eu quero guardar o meu dinheiro, eu guardo, se eu quero emprestar a taxa de juros tal, eu empresto, ninguém vai ficar ditando o valor do meu dinheiro, por exemplo. Só nesses termos, assim. Em termos de liberdade econômica, é muito importante o indivíduo ter a liberdade de fazer comércio pelo seguinte: os escolásticos vão escrever que a propriedade privada, ela gera virtude, porque o homem administra com muito mais temperança, trabalho, indústria, aquilo que é seu, do que aquilo que é comum. Então a propriedade privada implica em ter essa liberdade de poder comprar, vender, quase como quiser, dentro, claro, de alguns limites éticos, né? Então a própria preservação da propriedade privada, a preservação moral da propriedade privada requer que a propriedade privada esteja limitada por ditames éticos. Uhum. Então, por exemplo, eu não posso fazer um comércio de produtos fraudados ou um mercado de escravas sexuais menores de idade. Isso aí está completamente fora do que nós definimos como ético. Então, a propriedade privada, ela está lastreada na ideia de uma ética. Então, ela também tem que estar dentro desses limites.
Agora, o liberalismo não tem esses limites éticos. O liberalismo permite, por exemplo, que se a maioria votar a favor do aborto, você vai ter um mercado de aborto. Você vai ter um mercado de assassinato de bebês. Isso é o liberalismo. E aí, onde é que entra o keynesianismo nisso? O keynesianismo também é um divórcio da realidade, né? Só que o liberalismo, ele vai falar, você pode fazer o que for conveniente para você, aquilo que te faz feliz. É a frase do diabo, né? Faça o que te faz feliz. É. Se for uma economia de mercado, ótimo. Se for uma economia keynesiana, ótimo. Depende do momento histórico, da geografia, dos seus objetivos. Tudo depende, não tem verdade nenhuma. Então você pode chegar a uma conclusão mais para a escola austríaca, do Mises, do Hayek, ou você pode chegar a uma conclusão mais keynesiana ou marxista, tanto faz. Para o liberalismo, tudo é válido. Mas no libertarianismo, quem que fiscalizaria essa ética? Então, aí que tá no libertarianismo, Ou de onde que viria essa ética? o homem não criaria uma ética. O Cícero, que escreveu muito sobre a lei natural, ele fala, não foi dado ao homem a prerrogativa de criar as leis gerais. As leis gerais são dadas. Deus criou as leis da física e Deus criou também as leis éticas que regem o homem. É errado assassinar inocentes, é errado roubar. Ponto. O que o homem pode fazer é criar as leis complementares. Olha, na minha propriedade você pode andar sem camisa ou não pode andar sem camisa. Então são regras muito específicas que dizem respeito à gestão da propriedade privada. Mas o homem não pode mudar os parâmetros morais que são absolutos, ao seu bel prazer. Mas seria o povo em geral determinando essas leis gerais, ou algo que vem de cima, um rei, ou seria, no caso, para funcionar, seria uma monarquia? Porque duas coisas você já falou que já me deixaram curioso, assim. É libertarianismo, tudo bem, mas aí de onde que vem a ética? Porque se não é criada por homem, de onde vem? Então a gente já tem que associar a São religião. descobertas. Nem precisa de religião. A religião vai precisar no final, claro, mas... Não, mas a minha ética pode não ser a sua ética. Não tem que ter uma fonte ali onde a mesma fonte para todo mundo buscar a ética. Então, mas, por exemplo, se eu perguntar pra você quanto é 1 mais 1? 2. Pra mim também é 2. Só que tá errado eu falar que pra você é 2 e pra mim é 2. Na verdade, 1 mais 1 é universalmente 2. Eu não posso criar leis matemáticas. Eu posso descobrir leis matemáticas. Então a ética, não se envolve com questão de costumes, por exemplo. Os costumes, eles vão se somar à lei natural para estabelecer as leis positivas. Então existe a lei natural é dada, é da natureza, por isso chama natural. As leis positivas, olha, nesse condomínio aqui tem que revezar a quadra de futebol, tal. Isso é lei positiva. As leis positivas, se elas são justas ou não vai depender só da lei natural. Vai depender dos costumes locais. Eu não posso criar uma lei positiva que vai completamente contra a cultura e os costumes locais de um povo. Então, na hora de fazer leis positivas justas, eu tenho que estar dentro da lei natural e eu tenho que levar em conta os costumes. Entendi. Agora, a lei natural, ela não é inventada, ela é descoberta. Então, nós constatamos que uma sociedade que permite o roubo e a violação da propriedade privada vai ser uma sociedade disfuncional, viciosa, onde ladrões e fraudadores vão prosperar. E que vai empobrecer todo mundo e vai gerar animosidade. Então, fica claro que a ausência de propriedade privada viola a lei natural. Então, a maior parte dessas éticas já está estabelecido nos livros que falam sobre libertarianismo, ou de acordo com cada povo que você for estabelecer, vamos dizer, hipoteticamente, o libertarianismo, você vai procurar a ética deles, ou isso já está estabelecido, igual você falou, de não roubar, de não invadir a propriedade dos outros. Já, a maior parte já está estabelecida. A gente não precisa ficar procurando mais ética. Assim, qual a melhor ética? O Milor Fernandes fala, não sei pra que tanta biblioteca jurídica se já tem os 10 mandamentos, né? Mas você vê que o que está nos 10 mandamentos, que é uma lei revelada por Deus, chama lei divina positiva, mas o que está escrito nos 10 mandamentos, muita coisa você também vai ver no Código de Hammurabi, você vai ver nos costumes indígenas de vários povos. Uhum. Então, mesmo os povos pagãos chegaram a conclusões muito parecidas no que tange à vida temporal. A não assassinar, não roubar. A maioria das sociedades funcionais é monogâmica. Entendi. Então, essa lei natural é o que funciona para todos os povos. É claro que vai ter variações de costume. Mas alguns antropólogos vão falar, o Cogos está falando merda porque a propriedade privada não vale em todos os povos. Alguns povos tinham propriedade comum. Mas aí que tá, se você vai numa tribo indígena que tinha um modo de produção comum de vários produtos,
Aquilo não significa que não tem propriedade privada. Aquilo significa apenas que eles têm alguns bens chamados comunitários, que são administrados também por um costume da tribo, que é de livre adesão dos participantes daquela sociedade. Eles têm um costume local, numa tribo coesa, pequena, onde praticamente todos os membros daquela tribo dão um consentimento tácito àqueles costumes. Então é simplesmente uma coisa muito parecida com uma administração condominial. É totalmente diferente do monopólio coercitivo estatal, que atropela os costumes locais, que impõe um monolito territorial contra os costumes das tribos, e do qual você não tem como escapar. Você tem que ir embora da sua terra, virar um exilado, ou no caso da Coreia do Norte e de Cuba, nem isso. Então é muito diferente. A pessoa tem que entender a diferença que existe entre uma tribo indígena e a União Soviética. Esse é o ponto. Entendi. Cogos, teve recentemente a eleição aqui para as eleições municipais, né? Você foi muito bem votado, aqui 11.263 votos para vereador, e em 2022 você se candidatou a deputado estadual com uma votação expressiva também, 33.109 votos. Eu imagino que você queira, assim, percorrer ainda esse caminho de prestar seria um belo serviço à sociedade, trazendo esse discurso, as suas ideias. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que te fundamenta o seu pensamento no sentido de você expandir e convencer mais pessoas, pensando um pouco na população brasileira, assim, que carece tanto de conhecimento, que é muito presa a sofismas, inclusive, ou grande parte da mídia, apesar que a internet tá mudando um pouco isso, mas são conhecimentos profundos, né? E que se você não for atrás da verdade, por trás das coisas, você não consegue. Mas eu imagino que algo deve te motivar e te fazer acordar todos os dias e continuar estudando e continuar falando e divulgando essa verdade aí, para você conquistar cada vez cargos mais altos e uma expressão maior no Brasil. Bom, excelente pergunta, porque o meu principal ponto é educacional. Nós temos que levar a verdade para as pessoas. E a política é uma plataforma educacional, se você for pensar. As pessoas acabam levando em conta a opinião de celebridades, até de áreas que não tem nada a ver com o assunto. Do esporte, ou da moda, ou do cinema, né? Então, no Brasil, onde, lamentavelmente, a política ficou pop, as pessoas acabam dando muito valor para a opinião dos políticos. Elas não vão atrás do verdadeiro poder sapiencial, dos monges, dos intelectuais que construíram a tradição do pensamento ocidental. Elas vão atrás de celebridade e político. Então, isso não invalida a profissão política, ou do artista, ou do esportista, mas isso dá uma responsabilidade muito grande para a celebridade que quer emitir uma opinião. Certo. Sim. Então, se hoje os intelectuais de pensamento independente do mainstream são perseguidos, são censurados, são shadowbanidos, ir para a política, onde a pessoa vai ter uma projeção necessária, vai ter até certo ponto imunidade parlamentar, ainda que haja uma ditadura judiciária que está perseguindo os parlamentares, no caso do Daniel Silveira, né? Mas convenhamos, né? É mais fácil você divulgar sua opinião num parlamento político do que fora dele. Sim. Então, o principal ponto de entrar na política é aumentar o meu alcance, é aumentar a minha capacidade de educar pessoas. Mas também o político tem poder político. É um poder limitado, porque precisa de maioria para aprovar as leis, precisa de maioria para aprovar as propostas. Mas também é maior do que zero. Um poder pequeno é maior do que zero. E outra, se tiver alguém libertário dentro da política, é um estatista menos na política. É guerra de guerrilha. Nós vamos comendo pelas bordas, vamos minando o Estado pelas bordas. Então, pelo que eu entendi, você quer aumentar também, né, dos motivos, aumentar a sua proteção, aumentar o seu escudo para entrar em guerras maiores? Seria isso a questão da imunidade? Perfeita síntese. E hoje você tem medo? Você já teve medo? Tenho. Tenho muito. Eu já recebi ameaça na rua. Uma vez uma feminista louca chutou o vidro do meu carro. Eu já recebi ameaça de morte. E na esfera mais jurídica, judicial, pior essa ainda. questão da censura? Pior ainda, já tomei intimação policial do Ministério Público. Já estive no inquérito do Xandão.
nesse sentido que eu Já te tive perguntar mandado mesmo. de prisão do Calcinha, do Dória. Então não é uma briga fácil e eu tenho medo. O que te faz não parar, cara? Deus. Por isso que eu falei, no final tem que ter religião. É uma missão. Eu já teria desistido se não fosse Jesus Cristo. O dom da fortaleza do Espírito Santo é o que me faz continuar. Você me lembrou agora um dos grandes argumentos, né? Que eu acho que a fé, o cristianismo e Jesus Cristo não precisam de muita discussão. Eu não preciso ficar provando isso pra ninguém. É difícil ficar provando pra uma pessoa que não quer entender. Mas dos argumentos mais bonitos que eu acho é quando... É até um argumento que aumenta a minha fé. Os apóstolos morreram por Jesus, né? Pela defesa daquela verdade que eles estavam proferindo. E ninguém morre por uma mentira, né? Ninguém morre por uma mentira. Então, foram mortes terríveis, eles continuaram ali e isso fundamenta, e eu acho que já ajudou a alcançar muitos ateus que viraram depois cristãos, porque é tão forte isso, você morrer por uma missão, morrer por algo, um chamado. Não, e o que é interessante é que os apóstolos que morreram por Cristo são os mesmos que se acovardaram antes de testemunhar a ressurreição. Então Pedro negou Cristo 3 vezes. Todo mundo fugiu na hora da crucifixão, exceto Maria Santíssima, as outras 2 Marias e João Evangelista. Todo mundo correu. Depois eles testemunharam a ressurreição. Tomé tocou nas feridas de Cristo. E aí todo mundo morreu de morte matada, menos João Evangelista. E aí seguiram-se os mártires todos. Então eles viram. Eles não estavam inventando, eles não estavam tendo uma falsa crença, eles estavam morrendo pelo que eles viram, concretamente. São perguntas até... Eu fico instigando até essas respostas, porque eu não vi muito isso em entrevistas suas e tal. Eu acho importante ter um pouco esse lado seu mais pessoal também, do que te motiva, porque eu mesmo não teria essa coragem que você tem, cara. De ficar falando tanta coisa e se expor desse jeito. Por isso, Você tem uma minha admiração que eu tenho por você. Você tem uma coragem muito grande. Você escolheu uma profissão de altíssima responsabilidade que lida com vidas humanas e tem que ter muita coragem para isso. Mas tem muito treinamento também. Tem, mas mesmo assim, você tá lidando com a matéria mais nobre que tem. Mas... de certa forma a gente coloca em risco, mas eu também sou daqueles que acredito que a liberdade é um bem, talvez, só abaixo da própria vida ali. Se eu errar, eu perco view nos meus vídeos. se você errasse, seria uma vida humana. Então tem muita coragem para um médico. Agora, uma coisa que me motiva muito, sabe o que é? É quando as pessoas na rua, cidadão comum, vem tirar foto, vem falar que gosta dos meus vídeos, vem falar que aprendeu com meus vídeos, vem falar que enxergou as ideias libertárias através dos meus vídeos. E quando a pessoa vem falar que se converteu por causa dos meus vídeos, então, na verdade, foi por causa do Espírito Santo, nossa, aí é que legal, motivação master, né? Então, às vezes a pessoa chega, Cogos, desculpa eu te tietar aqui, eu tô te incomodando. Eu falei, cara, você tá me ajudando a continuar. Você não tá me incomodando, você tá fazendo com que eu continue. Porque depois de tomar processo do Xandão e tal, a vontade é parar, né? Você já parou pra pensar que isso até é muito escrito na Bíblia, no Apocalipse, que, por exemplo, o Apocalipse fala que um terço, ele sempre usa já vi a expressão de 1/3 das pessoas vão ser salvas e tal. Parece que quanto mais a gente vai chegando no fim dos tempos, a menor parte da população, do povo, que vai ter uma ciência maior e se entregar à verdade, né? Ou fundamentar a sua vida na verdade, que é Jesus e tal, e Deus. Ou seja, a gente nunca vai ter um consenso assim. A gente não pode trabalhar para ser amado, né? Por todos, né? Não, de jeito nenhum. Tem que trabalhar pela verdade. Cara, não dá pra agradar gregos e troianos, né? Mas no final, diz as escrituras que a tribulação vai ser tão grande que Deus vai pôr um fim, porque se ela continuasse, até os justos se perderiam. Então, assim, tá previsto que vai ter uma tribulação, que isso aqui é sofrimento, mas também tá previsto que no final nós vencemos. Boa. Paulo, agora indo um pouquinho lá para as eleições americanas, que a gente ainda está repercutindo lá toda a posse, as ações executivas, os discursos, mas eu queria te trazer aqui à mesa
uma entrevista que o Elon Musk deu para o Tucker Carlson 3 meses antes da eleição. Ele disse que essa eleição que teve nos Estados Unidos em novembro seria uma eleição definidora, muito definidora, porque se essa política dos imigrantes ilegais ficarem entrando lá continuasse, provavelmente os democratas iam ganhar todas as outras eleições nos swing states ali, né, nos estados pêndulo. Então ele tratou essa eleição como uma eleição definidora, né? Tipo, ou a gente ganha ou isso aqui vai desandar muito, né? Por causa desse aspecto. Eu te pergunto assim, essa eleição nossa presidencial passada foi uma eleição definidora, que no caso que a gente perdeu, no caso isso desencadeou algo que vai ser muito difícil consertar, principalmente pela questão de um consórcio, ou de forças que se juntaram, questão da censura, ou ainda não foi a definidora e pode ser a próxima? Como é que você está enxergando o Brasil nesse sentido, cara? Não sei se ficou clara a pergunta. Sim. Bom, nós não vamos ter uma eleição definidora para o bem, nem aqui nem nos Estados Unidos. A vitória do Trump não vai definir a vitória do bem. Tudo que o Trump vai conseguir é desacelerar um pouco a degeneração dos Estados Unidos. Só que a degeneração dos Estados Unidos e do Ocidente e do mundo como um todo é inevitável. Estamos caminhando para a derrocada e para o colapso a passos largos. Só que certamente a vitória do Trump vai atrasar um pouco isso. Por que os governos democratas adotam uma política de imigração inconsequente? Porque eles não estão preocupados com o país no longo prazo. Eles estão preocupados em ganhar eleitores no curto prazo. Então a esquerda europeia fez isso, a esquerda americana, a esquerda canadense, o Trudeau, né? O Temer no Brasil, que aprovou uma lei de imigração completamente absurda. Agora, no Brasil, nós temos um problema muito sério. Quando vem os isentinhos, o MBL falar que o Bolsonaro e o Lula são a mesma coisa, eles perderam completamente o senso moral. Porque, embora o Bolsonaro tenha defeitos, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro, ela se traduz em vidas humanas. A vitória do Lula são inocentes mortos pela criminalidade. São bebês assassinados no ventre. São famílias economicamente destruídas. Não é a mesma coisa. Esses mesmos desgraçados do MBL, que justificaram a pior ditadura dos últimos tempos, que foi a ditadura sanitária, falando que uma vida, se for para salvar uma vida, vale prender todo mundo dentro de casa. Mas para eles salvar a vida de milhões de brasileiros, não importa. Para eles, Bolsonaro e Lula é a mesma coisa. Então há para os isentões, há uma desproporcionalidade no senso de justiça, né? No senso de moral. É como se você dar uma má resposta na internet tivesse o mesmo peso moral de você assassinar indiretamente uma senhorinha na rua. Exato. Por causa da criminalidade. Eles não têm senso de proporção. E toda a virtude da prudência, que é a grande diretora das outras virtudes cardinais, ela diz respeito à justa medida. Se o MBL não sabe a diferença entre falar palavrão na internet e cometer latrocínio, eles não têm prudência nenhuma, eles não deviam estar na política. E a motivação do MBL é muito simples. Eles querem o poder. Se tivesse uma direita mais raiz no poder, o MBL ficaria de fora. É só isso. Entendi. Agora, as eleições do Lula, eu não acho que elas são... elas selam o destino do Brasil para sempre. Acabou, o Brasil agora vai só deteriorar. Mas é um risco muito grande. Porque o PT no poder, ele está destruindo a capacidade econômica da população. E ele está implantando uma ditadura judiciária, deixando muito pouca defesa para o cidadão. Então você não pode mais criticar, não pode falar mais mal do governo. O judiciário agora decide o que é constitucional ou não da cabeça dele. E aí como é que fica a capacidade da direita no Brasil de fazer oposição a isso? Ela fica criminalizada por uma ditadura judiciária. Então só tem um jeito. A pauta mais importante que existe hoje no Brasil é soltar os presos políticos, por motivos de justiça, de humanidade. E a segunda pauta mais importante do Brasil, além do armamento civil... Então, vamos lá. Primeiro soltar os presos políticos, depois armamento civil. E depois, voto impresso, auditável, com contagem pública. A hora que você perde voto impresso, auditável, com contagem pública, e a esquerda se ofende, não soa como uma confissão de culpa? Pra mim, soa.
Eu não tô acusando ninguém tá acusando ninguém de nada, né? Na verdade, eu até já fiz isso. Mas quando você tá pedindo mais transparência, você só tá pedindo mais transparência. É a mesma coisa que eu montar uma sociedade empresarial com você e pedir pra você me dar um contrato. Ah, você tá me chamando de ladrão? Não, tô falando pra você assinar um contrato. É isso. Se eu não aceito a sociedade só por causa dessa condição, é porque realmente eu tinha que alguma coisa de errado eu ia fazer. Né? Era uma prova de má intenção, né? É. O medo, assim, a partir do momento que a gente precisa de 50% mais um para mudar, se pessoas como você começarem a ser caladas aí, ou o alcance diminuído na rede social, não sei, eu acho perigoso e talvez realmente defina aí bons tempos ou maus tempos, né, prolongados aí pro Brasil, né? Eu acho que as eleições de 2026 vão ser muito importantes. Porque se a direita ganhar, é um respiro. É uma prova de que ainda estamos no jogo. Se a esquerda ganhar, vão ser 20 anos no mínimo de ditadura. Também é o que eu tô pensando também. Cogos, dentro ainda desse assunto, desse tema, mas aprofundando um pouquinho na parte econômica também, o Brasil, mais de 60% das pessoas vivem com até um salário mínimo. E levando em consideração que essas pessoas dependem muito dos direitos, entre aspas, que o Estado oferece, né? Coloquei entre aspas. É como se o Brasil fosse mais de 60% um país socialista. Como tirar essas pessoas dessa tutela do Estado, dessa mentira que elas estão de que o governo dá tudo para elas? Como tirar isso? Como tirar esse pensamento delas, já que elas dependem disso e no mundinho delas elas estão sendo beneficiadas, vamos dizer assim? Porque aí já tem mais uma barreira para você conquistar, para você introduzir a verdade, os ideais, né, libertários ou enfim, de liberdade, até da verdadeira democracia, né, que não é essa que a gente tem. Pois é, aí nós podemos começar fazendo uma análise econômica para chegar a uma conclusão política. Se você pegar um punhado de dinheiro, de dólar, de, sei lá, 70 anos atrás, você vai ver que o poder de compra desse punhadinho de dinheiro era maior do que o salário mínimo hoje. Uhum. Mesmo o salário mínimo dos americanos. Então, o que aconteceu aqui? Aumentaram o salário mínimo, mas tiraram o poder de compra do cidadão. Porque a moeda perdeu o poder de compra. Então, mesmo se o sujeito recebesse abaixo do salário mínimo, com uma moeda forte, ele teria um poder de compra maior. O salário mínimo não é outra coisa senão uma proibição de trabalhar para as pessoas menos capacitadas. Eu sou a favor de abolir o salário mínimo. Porque aí o sujeito que precisa ser um aprendiz, se capacitar, ele não consegue nem o primeiro emprego. Uhum. Os escolásticos falavam contra o salário mínimo também. Eles falaram que deveria ser abolido qualquer tentativa do governo de colocar um preço mínimo para o trabalho. Porque aí o coitado não vai poder ser aprendiz. Uma empresa que quer empregar lá uma pessoa deficiente por pura caridade, para ajudar a família dela, não vai poder. Então só atrapalha a sociedade. É uma reserva de mercado dos trabalhadores de capacitação média. Uhum. Só que aí você vê que o salário mínimo compra cada vez menos coisa por causa da inflação. Então a inflação é a grande inimiga do trabalhador. Para acabar com a pobreza, a primeira coisa é acabar com a depredação do poder de compra do dinheiro. A inflação é o grande mal econômico da sociedade. Eu até postei outro dia a teoria do mendigo. Quando eu tinha uns 14 anos, lá pro ano 2000, eu li uma reportagem que um mendigo tirava 2 mil por mês. Só que 2 mil por mês no ano 2000 era coisa de 12 mil hoje. Falei, caramba, o mendigo tira tudo isso. Caramba. Hoje, os mendigos ganham mais ou menos 2 mil. Por quê? Porque o valor nominal, o valor de face do dinheiro não mudou. Você tirou a moeda de R$1 e ganhou a de 200. Mas os troquinhos que as pessoas usam, R$2, R$5, R$10 que elas dão de esmola, é a mesma coisa. Só que o poder de compra da moeda foi depredado. A moeda vale 1/6 do que valia há 25 anos atrás. Então, o que aconteceu? O governo roubou todos os mendigos do Brasil. Interessante essa teoria, eu não tinha ouvido falar. Eu pensei nisso ontem. Faz muito sentido mesmo. Pensei nisso ontem. É sua essa teoria? Pô, então...
Não é minha teoria É, da um inflação, filósofo, mas né? assim, o exemplo do mendigo é meu, né? Sim, porque quando você vai, você pega a moedinha que tá ali perto de você não fica calculando, essa aqui teve inflação, hoje eu ganhei menos, então eu não vou dar 2 de R$1, eu vou dar uma de R$1. Não, você pega que tem e dá. Essa minha teoria Faz do muito valor sentido nominal das mesmo. esmolas é minha, mas a teoria de como a inflação depreda o valor da moeda é muito antiga. Né? Não, sim, mas essa do mendigo é muito interessante. É muito interessante. Você acha que a nossa relação com a China é uma relação comercial, natural e de um país que tem interdependência, uma certa soberania? Ou está chegando num ponto que talvez a gente esteja sendo um instrumento aí para a China? Porque eu vejo num cenário mais global, a grande economia americana, talvez numa certa decadência e tal, e a economia em ascensão seria a China. Então, em algum momento, vai ter algum conflito ali, ou que seja de mercado, e talvez eles já estejam mexendo nos tabuleiros dos países. Quem que eu vou manipular aqui a meu favor? Você acha que o Brasil está nessa condição já de estar sendo manipulado, sendo usado? Eu vou falar uma coisa que vai irritar muito o neocon paga-pau de Washington. Mas a China equivale àquele cara meio trombadinha, sabe? Que ele não vai te assaltar. Mas a hora que você descuidar, ele vai pegar sua carteira e sair correndo. Tá. A China é um batedor de carteira oportunista. Os Estados Unidos é um assaltante à mão armada. Tá, entendi. A China não... Me cita uma guerra que a China tenha se envolvido nos últimos anos. Trocaram um tiro de fronteira com a Índia, só. Agora os Estados Unidos não. Os Estados Unidos destruiu a Síria, destruiu o Iraque, destruiu o Afeganistão, destruiu o Maghreb no norte da África. Interveio via financiamento da ONU em tantos outros países na África e na América Central. Então a China é o trombadinha, os Estados Unidos é o assaltante à mão armada. Entendi. Para lidar com a China, é só você ficar de olho na sua carteira. É só você não ter descuido. Agora, para lidar com os Estados Unidos, você vai ter que ter bomba atômica para dissuadi-los. Uhum. Então, a China, o approach que a China fez no Oriente Médio foi completamente diferente do approach americano. O approach americano é de incitar grupos terroristas, de criar o Hamas, de criar o Estado Islâmico, de desestabilizar os governos. Isso é o que os Estados Unidos faz no Oriente Médio. Bombardeia a criança à vontade. O que a China faz? A China faz negócio. O chinês é bom de fazer negócio. E aí, os próprios países do Oriente Médio, até aliados tradicionais dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, resolveram ficar mais próximos da China por motivos óbvios. Eu prefiro lidar com um cara que quer fazer comércio comigo, ainda que de vez em quando ele seja meio desonesto, do que lidar com um cara cuja diplomacia é na base do canhão. Uhum. Então, é natural que os Estados Unidos esteja perdendo ali a sua preponderância diplomática, porque eles não são diplomatas, eles são imperialistas. A China também é. Só que o imperialismo chinês, ele é um soft imperialismo, não é um hard imperialismo. Não é na base do porta-aviões. É na base de negociação. E eles se valem dos erros que os governos cometem. Então, se um governo do Cazaquistão comete um erro, a China vai lá e compra terra. Ah, entendi. Se um governo resolve regular a sua economia, a China abre empresa barata com trabalho semi-escravo e atrai investimento para ela. Aí a China começa a capitalizar em cima da dívida dos outros países. Eles têm um monte de bonds da dívida americana acumulados ali. Eles poderiam inundar o mercado com isso, causar um colapso na taxa de juros americana. Eles têm várias armas da China. Mas são todas armas mais econômicas do que militares. É só o país não bobear. Se o Brasil quiser fazer negócio com a China, é só o Brasil não bobear. É só o Brasil respeitar a propriedade privada. É só o Brasil eliminar regulações idiotas, flexibilizar as leis trabalhistas, que dá para fazer negócio com a China tranquilamente. Pareceu meio um esquema parasitário, né? Um parasita que viu que o hospedeiro diminuiu a sua imunidade ali, então ele vai e entra e se aposta sem conflito, porque ele esperou, igual você falou, esperou o momento certo ali, uma fraqueza, né? Tá tendo até essa questão do canal do Panamá ali, que teve né? O canal do Panamá é um exemplo de como os Estados Unidos chegou lá com canhões e tomou o que não era dele. E o Trump falou que parece que a China tá se apossando disso e se beneficiando lá mais do que... A China sempre faz isso de forma econômica. A China compra juiz, compra político, pra quê? Pra mudar as leis internas e falir os empresários locais, e aí a China entra. É uma sacanagem. Mas é uma sacanagem que dá pra se defender. É só um país preservar os direitos de propriedade privada dos seus cidadãos que isso não acontece. Não tem como a China entrar ali. Agora, como é que você se defende de um porta-aviões americano? Aí é diferente.
E o que você enxerga para o futuro de forma global? Porque você disse que talvez essa eleição que a direita ganhou nos Estados Unidos tenha sido, ou vá ser só um respiro, mas que a decadência do Ocidente vai continuar. E eu imagino, não sei se você pensa assim também, que a decadência moral, talvez ela preceda os outros tipos de decadência, né, econômica e, por fim, militar. Você imagina que os Estados Unidos vão realmente entrar nesse período de decadência? Porque a outra potência seria a China. A China não vai ultrapassar e ser realmente a maior potência do mundo, não? Claro que vai. É só você ver a educação das crianças no Ocidente e na China. O que a criança ocidental está aprendendo? Está aprendendo a desrespeitar o pai e a mãe, está aprendendo que religião é superstição, está aprendendo que a verdade é relativa, está aprendendo libertinagem sexual. E o que o moleque chinês está aprendendo? Manutenção de fuzil. Então, eles já estão na nossa frente. Não, e tudo, engenharia, matemática, os caras são muito melhores. melhores. Não, e não é só nas exatas. Eu fui pro Mises University nos Estados Unidos e tinha uma colega minha que era uma estudante chinesa. Aí eu falei, como é que você conheceu a escola austríaca de economia na China, né? Porque eu pensei, pô, uma ditadura comunista, velho. É verdade. Ela, não, lá tem um livre debate acadêmico, a gente discute escola austríaca. Eu falei, caramba, eles têm mais liberdade acadêmica do que nós. Pô, interessante. Eles têm mais liberdade econômica do que nós. As regulações para abrir uma empresa na China são menores que aqui. É claro que existe lá o compadrio, o lobby do Partido Comunista Chinês, tem uma corrupção desgraçada, tem. Mas essa micro-regulação da vida privada é pior aqui do que lá. Mas será que eles são liberais na economia e conservadores nos costumes? Não? Não, se eles fossem realmente tradicionalistas, eles seriam cristãos. Mas não, eles simplesmente têm uma estratégia de longo prazo civilizacional, onde eles sabem que não dá para se degenerar em libertinagem sexual, e eles sabem que, mesmo que o poder, no fundo, esteja na mão dos comunistas, eles precisam manter o hospedeiro vivo. Eles não podem ter um carrapato maior que o cachorro. Entendi. Então eles deixam a iniciativa privada rolar, aí eles vão lá e metem imposto, né? Mas aqui no Brasil nós estamos matando o hospedeiro. O carrapato petista é tão grande que tá matando o cachorro. Precisamos de você aí, cara. Obrigado. Ô, Cogos, eu vi recentemente uma entrevista. Eu vi recentemente, mas a entrevista que você deu não foi recentemente, já tem um tempo. Em que você fala muito bem, cara, sobre a história do dinheiro. Agora a gente saindo um pouco do aspecto político. Desde as formas mais primordiais ali de troca, através do escambo, até a gente chegou em moeda fiduciária hoje. Mas eu gostei muito da forma que você passou, essa visão que você tem, que você associa história, filosofia, dinheiro. Teria como você falar um pouquinho para nossa audiência aí dessa história, cara, do dinheiro? Até porque aqui a gente sempre tem dois protagonistas, que é o convidado e o Bitcoin. Então, mais para frente, a gente vai chegar e falar sobre o Bitcoin, que talvez seja uma solução para vários problemas que a gente já comentou aqui, né? Uhum. Mas eu ia realmente pedir essa gentileza de você contar essa história aí dentro, a partir do seu conhecimento. Breve história do Uma dinheiro. breve história do dinheiro. Bom, basicamente existem duas teorias sobre como surgiu o dinheiro. Uma delas é o chartalismo, que é a teoria preferida dos estatistas, dos keynesianos, que antes era o caos, aí o governo disse faça-se o dinheiro, e o governo viu que era bom e este foi o primeiro dia. É uma religião. Uhum. Então as pessoas estavam lá paradas igual idiotas, a prostituta tinha que dar pro padeiro para comprar um pão, aí chegou o governo e inventou o dinheiro. Essa história é completamente furada. A verdadeira origem do dinheiro é a seguinte: no começo as pessoas realmente faziam escambo. Só que o escambo ele não é muito funcional. O ideal é que haja um meio de troca. E as pessoas desenvolveram meios de troca. Elas perceberam que alguns produtos são fáceis de transportar, são fungíveis, quer dizer, um grão de milho é exatamente igual a outro grão de milho, ou muito pouco diferente, então você pode trocar com outra pessoa e ter mais ou menos o mesmo valor em sacas de milho. Uhum. Isso é a fungibilidade. Elas perceberam que alguns bens eram duráveis, transportáveis, escassos, difíceis de falsificar, e que serviam como meio de troca. Então, o agricultor sabia muito bem que ele ia poder trocar as alfaces dele por esse meio de troca, e depois ele ia conseguir contratar alguém para fazer
as ferragens do cavalo dele. Era uma reserva de valor. Uhum. Essa reserva de valor foi sendo adotada e as pessoas começaram a comparar os valores relativos dos bens em termos destas commodities. Isso é uma outra função do dinheiro, que é a unidade de troca. Reserva de valor, unidade de troca, e unidade de conta e meio de troca. Então estava aí. Muitas civilizações usaram conchas, usaram grãos, até que, com o desenvolvimento da metalurgia, passaram a usar o metal. Então, por exemplo, na Lídia, lá, o rei Croesus começou a colocar a efígie dele no metal para garantir o valor da moeda. Uhum. Então, primeiro surge o ouro e outras commodities como meio de troca devido às suas características naturais, lei natural operando novamente. Depois as pessoas queriam saber se aquilo era ouro mesmo. Então o rei falava, o rei, com a minha reputação, com o meu respeito que eu tenho diante da população, eu coloco a minha efígie para garantir que isso aqui é ouro de verdade. Então surge ali um mercado informacional. Como se fosse aquele Reclame Aqui ou as estrelinhas do Uber, né? Uhum. Isso aqui é garantido pelo rei que é ouro mesmo. Aí vem uma coisa muito interessante de cunho religioso. Quando Jesus fala para os fariseus de quem é essa efígie, é de César, e aí ele fala, dai a César o que é de César, Jesus não está dizendo que a moeda é do César e todo mundo tem que pagar imposto. Ele está dizendo, se você colocou a sua efígie aqui, você tem responsabilidade por essa moeda. Você tem que garantir que ela tem valor real. Então, quando Jesus pergunta de quem é a efígie, na verdade, Jesus está falando mal da pior forma de imposto que existe, que é a inflação. Caramba. Não tinha pensado nisso, não. E aí é interessante o seguinte. O que você tem quando empresas concorrem pelos clientes? Você tem uma disputa para conseguir boa reputação diante dos clientes. E quando essa empresa não precisa gozar de boa reputação, ela se impõe pela força. Aí ela não precisa mais ser crível, não é isso? Uhum. A hora que o governo toma para si o monopólio da cunhagem de moeda, ele não precisa mais garantir o ouro. Ele simplesmente carimba e aquilo não é mais uma garantia. Aquilo é uma imposição do curso forçado. Você vai ter que negociar essa moeda com o valor de face que eu coloquei aqui porque eu sou monopolista. Eu sou o rei monopolista. Então, o problema não é a existência do rei e da efígie do rei. O problema é se isso for um monopólio coercitivo. Bom, aí o que o rei vai fazer? Ele vai começar a praticar a senhoriagem. Ele vai começar a recolher as moedas que diz que tem X peso de ouro. Ele vai clipar a moeda, ela vai ficar um pouco menor, ou ele vai misturar com metais menos nobres. E vai passar essa moeda para frente com o mesmo valor de face. Dizendo X peso de ouro, mas ela tem menos peso de ouro real. Uhum. O que aconteceu com esse ouro? O Estado embolsou. E essa é a primeira forma de inflação. Inflação é imposto. É o Estado tirando o dinheiro da população. Só que ele é um imposto covarde. Por que o Estado não vai lá, traz uns cavaleiros, uns lanceiros e fala, ó, me dá aí as suas cabras aí. Perdeu, mané. Porque ele não tem coragem de perder o apoio da população. Ele vai na maciota ali. Seria mais verdadeiro e honesto, né? Você chegar com um armado lá e... Seria muito mais verdadeiro, honesto chegar armado. É interessante o que você falou, porque às vezes a gente tenta entender o mal hoje da inflação, imputando a culpa só na questão dos bancos centrais, do sistema fiduciário. Mas, pelo que você falou, mesmo na época do padrão ouro, então você já tinha o corrompimento da moeda. Uhum. Então a moeda acabava ficando fraca. Era uma moeda menor e com menos teor de ouro. Aí, a Europa ali era dividida em vários reinos, né? O que acontece se o rei está praticando esse debasement, essa falsificação da moeda? O que você faz? Você pega a moeda mais valiosa, mais antiga, que tem mais ouro e é maior, guarda pra você. Como diz o Renato 38, você se divida com moeda fraca e armazena a moeda forte. Não é isso? Tô errado. É isso ou não é, hein? É ou não é, né? É o que todo mundo fazia. E o Brasil tá quase isso aí. E o nome disso é Lei de Gresham. A hora que você tem a imposição de uma moeda fraca, uma moeda falsificada, as pessoas guardam a forte e passam a fraca pra frente. Até que a forte sai de circulação. Uhum. E no que a moeda forte sai de circulação, o que acontece com o governo? Ele perde até esse artifício da inflação para se financiar. Ele empobrece o reino.
Eu estava até lendo um livro do Ray Dalio, né, dos princípios da ascensão e queda das nações, e é justamente isso que você falou. É engraçado quando você vê ali o Império, na época dos Países Baixos ali, quando eles eram potência, acho que século XVII, tudo começou por causa da moeda forte, e tudo começou a ruir por causa da moeda fraca. A questão da moeda é o princípio, né, de você ter uma moeda forte, isso incentiva as pessoas a guardarem, acumularem capital, acumularem patrimônio. Esse acúmulo vai ser a base para você começar a investir em outras tecnologias, né? No caso das navegações, invenções, e aí com uma nação que tem tecnologia, ela começa a avançar, e depois isso extrapola para a educação e faz uma superpotência. E aí o início da queda é justamente na moeda, né? Perfeito. E você acha que o mundo, a gente está vivendo isso de forma global? Então, aí a história do dinheiro... Desculpa, vamos continuar aí a história. A história do dinheiro vai chegar nisso. Tá, vamos um colapso continuar. global. Aí os caras inventam uma desgraça chamada Banco Central. Os primórdios do Banco Central começam na Inglaterra. Qual que é a ideia do Banco Central? A ideia de um banco que seja um emprestador de última instância para as outras instituições bancárias. As instituições bancárias, elas têm muitos tipos, mas basicamente tem 2 tipos. Os bancos comerciais e os bancos de investimento. Todos os bancos, no fundo, podem ser agrupados em um desses 2 grandes grupos. O que é um banco comercial? Você coloca o seu dinheiro lá e aquele dinheiro é seu. E tudo bem, você pode até concordar em sacar depois de um tempo, mas quando o banco vai emprestar esse dinheiro, ele não pode emprestar um dinheiro que ele não tem. Uhum. Então pode até ser que a liquidação do passivo tem um prazo estabelecido, mas ele não pode simplesmente sair emprestando o dinheiro que ele não tem sem levar em conta o fato de que ele tem que honrar os compromissos com os correntistas. Aí um banco de investimento é diferente. O banco vai fazer um investimento, então você coloca um dinheiro lá a risco mesmo. Você vai emprestar para o banco vai fazer os investimentos, pode dar errado ou não, tem um alto risco e um alto retorno. Mas em geral o correntista comum que só quer guardar o dinheiro dele, ele quer poder sacar esse dinheiro a hora que ele concordar. Mas o que os bancos queriam fazer? E fazem. Os bancos querem fazer o seguinte: você coloca $100 no meu banco, mas eu não quero só emprestar $100 para ter o juro só de $100. Eu quero emprestar 150. Aí o que eu faço? Coloco alguns dígitos a mais. Estou emprestando 150. Por quê? Porque eu vou contar que as pessoas não vão correr todas ao mesmo tempo pro banco. Aí a hora que esse cara vier sacar, ele vai sacar R$100, mas eu emprestei 150, eu vou receber os juros de 150. Aí vem o outro, deposita, e aí o banco vai se alavancar financeiramente, vai piramidar a oferta monetária em cima de uma reserva menor de dinheiro real que ele tem dentro do banco. Isso chama reserva fracionária. Então, só para deixar claro, pessoal, é um efeito como se fosse uma avalanche, né? Porque ele precisa $100, o banco pega $100. E ele é obrigado a guardar desse dinheiro que ele recebeu sobre só $10. Então ele pode pegar esses 90 e emprestar para outra pessoa. Exato. Essa pessoa vai pegar os 90 e vai levar em outro banco, e o outro banco vai precisar guardar só 10. Então você vai ter mais 80 que ele vai emitir. Uhum. Então, assim, esses 100 virariam 100. É um esquema de pirâmide. Virariam muitas vezes mais, que é o que circula na economia hoje, né? E se todas as pessoas quisessem redimir as notas que ela tem em dinheiro real, não haveria reserva para todo mundo. Então os bancos estão sempre insolventes. Os bancos privados têm essa proteção do Banco Central. Então eles... Nesse sentido, a regra do jogo favorece quem realmente pega dívida, né? A gente estava brincando aí do 38 falou, mas realmente se você pega dívida para investir, é jogar com as regras a seu favor, né? Você tá se desmonetizando em moeda que só vai ficar mais fraca. E melhor do que você pegar a sua reserva de moeda forte e ficar investindo ou tentar fazer um negócio, né? Mas por que os bancos fazem isso se eles estão insolventes? Não é ruim ficar insolvente? Porque aí entra o governo. Algumas pessoas falam, os bancos é que são os desgraçados. Não, os bancos só são desgraçados porque o governo deu a oportunidade deles serem. O grande deturpador de incentivos é o governo, não é o banco. Então o que o governo faz? Ele cria um banco central, que é um emprestador de última instância para os bancos,
que garante que os bancos possam ser insolventes e indisciplinados. Então, esse é o primeiro fator. O banco pode emprestar o dinheiro que ele quiser, ficar insolvente, mesmo o Banco Central está lá para cobrir, né? E o segundo ponto é que esses bancos centrais, eles garantem não só a dívida dos bancos, mas a dívida do governo também. Tá. Então o governo acaba transformando a moeda em dívida. Porque no final a capacidade do governo honrar os contratos está na capacidade de tributação dele. Então no fundo, toda moeda fiduciária, toda a inflação é lastreada na capacidade de tributação, de porrada mesmo do governo. Entendi. Só que isso é muito pior do que o imposto em si. O imposto é um roubo, né? O governo vai lá e te rouba e acabou. Cria vários incentivos perversos também. A pessoa é desincentivada de trabalhar, de investir e tal. Mas pelo menos você tem uma ideia do que realmente está acontecendo. Tanto é que o empresário vai lá e faz a previsão tributária. Uhum. Esse ano o governo vai me assaltar em tantos reais. Pronto. Agora, com a inflação é muito pior. Porque com a inflação você não sabe o que realmente está acontecendo. E aí o empresário começa a trabalhar às cegas. Qual que é a luz do empresário? A luz do empresário é o sistema de preços. É o sistema de preços que vai dizer para o empresário se o investimento é produtivo, se a estrutura de custos dele é eficiente, se um bem de capital tem aquele valor mesmo. É o sistema de preços que vai fazer com que o empresário escolha racionalmente entre as várias alternativas. O socialismo não dá certo, o Mises provou isso, porque ele elimina os preços relativos do capital no momento em que ele coletiviza os meios de produção. Uhum. Só que a inflação é um tipo de socialismo, porque ela distorce os preços dos meios de produção. Aí você não sabe mais o que está acontecendo na economia. Então é muito grave. Por que essa demonização da deflação pelos economistas aí keynesianos? Aí? Nós tinha um economista, acho que é o Salerno, ele inventou um termo chamado aplopitorismofobia, que é medo de deflação. Cara... Foi boa. Porque assim, deflação na prática seria o seu dinheiro mantendo o valor dele ou até aumentando o valor em relação aos preços dos produtos e tudo, né? Por que isso seria ruim? Por que esses economistas tratam isso como ruim para... Vou dar um exemplo. Vamos supor que você vai para uma sociedade sem capital, ou com muito pouco capital, e você resolve vender o seu trabalho como médico lá. E é um trabalho que todo mundo vai valorizar. Que a vida não tem preço. Só que aí você trabalha várias horas como médico, e o que essas pessoas podem te oferecer em troca? Numa sociedade sem capital, elas vão te oferecer um cabrito, um saco de alface. Galinha eu já recebi, já. Uma casa de palha. Já recebeu o galo, já? E só. Você vai poder comprar um microfone? Não, porque essa sociedade sem capital não produz microfones. Uhum. Você não vai poder comprar uma viagem aérea porque essa sociedade não produz aviões. Então, você numa sociedade com capital intensivo, como a sociedade com a tecnologia moderna, você vai trabalhar as mesmas horas, salvando o mesmo bem que são as vidas humanas, só que você vai poder comprar coisas inimagináveis. O que é isso? Significa que a reserva de valor do seu trabalho como médico aumentou o poder de compra por quê? Porque a sociedade produziu mais. Então, mesmas horas de trabalho como médico vão comprar um cabrito ou uma passagem aérea para um hotel maravilhoso. Uhum. Depende de quanto capital tem nessa sociedade. Então, o que acontece? Se você trabalha como médico, em vez de sair gastando a sua reserva de valor, consumindo o que a sociedade produziu, você poupa e o investidor pega a sua poupança para investir em bens de capital, você está fazendo com que o seu poder de compra aumente no futuro. O que é isso? É deflação. O que é deflação? Eu economizei em vez de gastar, isso gerou investimentos, a produtividade da sociedade aumentou, e agora aquela minha reserva de valor vale mais. Qual é o problema disso? Nenhum. Isso é uma coisa maravilhosa. Por que as pessoas têm medo de deflação? Falácia econômica. Elas falam, não, porque se os preços da economia forem baixando, ninguém vai comprar mais nada, a economia vai ficar parada e todo mundo vai falir. Isso aí o Keynes chamava de armadilha da liquidez. Será que isso é verdade? Eu tenho certeza que os eletrônicos vão diminuir de preço. Pelo menos os de mesma capacidade. Só que eu preciso de computador para hoje. Uhum. Eu vou simplesmente fazer o seguinte, olha, eu dou muito valor a um computador agora, porque eu preciso trabalhar nele agora. No futuro ele vai diminuir de preço.
Bom, vale a pena esperar ou vale a pena comprar agora? É um cálculo que as pessoas vão fazer, só isso. Só que o homem não pode interromper o seu consumo, não pode interromper os seus investimentos, então não tem armadilha da liquidez, tem só aumento de produtividade. A deflação saudável é aumento de produtividade, só isso. E para mim fica muito claro também que a partir do que você falou muito bem, se eu tenho uma moeda que se valoriza em relação aos outros produtos da economia, para eu gastar essa moeda que se valoriza em algum produto é porque realmente eu preciso e eu quero. E isso vai muito em direção à verdade das coisas, ao natural, né, das coisas, né? Se eu gasto e compro algo não porque eu quero, mas por causa de regras do sistema, como ele está configurado, eu já fujo um pouco do natural, né? A gente sabe que a partir da emissão de crédito ou de incentivos do governo, umas coisas ficam mais caras do que outras. E isso distorce a economia e acaba que as pessoas não agem muito pelo que elas precisam e acreditam, né? Elas vão comprar para se livrar da moeda que está perdendo valor de compra. E pior, elas não vão poder trocar o papel moeda inflacionado por moeda real. Porque aí entra uma outra forma do governo proteger os bancos, que não é só com o Banco Central, mas é com a regulação. Então, no começo, o dólar era simplesmente uma unidade de peso de prata, acho que era 4 gramas de prata, alguma coisa assim, e as pessoas podiam pegar o dólar e trocar por metal. Aí chegou o governo e falou, olha, nós vamos manter as reservas metálicas, mas só os grandes bancos e os governos vão poder trocar papel moeda por metal. Aí saiu o padrão ouro, entrou o padrão ouro lingote, que já foi uma primeira sacanagem, que permitia mais expansão da oferta monetária, porque as pessoas não podiam ir lá pedir o metal de volta. Elas eram obrigadas a ficar com um pedaço de papel inflacionado. Aí só foi piorando. Isso começou aonde? Foi na Inglaterra, ou não? Isso foi Estados Unidos, na época do Woodrow Wilson. Tá. Na época que criaram o Banco Central lá. O Federal Reserve, né? Depois, né, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, lá para 47, eles fazem o Tratado de Bretton Woods. Que é pior ainda. Aí o povo já não tinha mais acesso ao ouro mesmo. Ninguém. E só o governo americano é que tinha. E aí, pelo acordo de Bretton Woods, as nações também iam operar com moeda piramidada, moeda de papel piramidada em cima do dólar, e o dólar em cima do ouro. Então era reserva fracionária de ouro para emitir dólar, reserva fracionária de dólar para emitir outras moedas. Aí foi uma inflação tão grande que chegou um ponto em que os outros países falaram, mas isso aí não vai dar certo. Os Estados Unidos estão financiando programas assistencialistas, demagogistas e tal, guerra do Vietnã, o diabo. De onde estão tirando dinheiro para isso? Cadê as reservas de ouro dos Estados Unidos? Aí a França mandou um navio de guerra, falou, me dá o ouro aí, porque vai complicar, né? O que os americanos fizeram? Pagaram? Não, eles falaram, não, agora chega, não precisamos mais ter reserva de ouro, se vira aí. Aí foi em 71, quando o Nixon acabou com o Bretton Woods. Desde então, a inflação é galopante no mundo inteiro. Interessante que no discurso dele, na mensagem que ele fala que eles estavam prestes de sofrer um contra-ataques especulativos, né, contra o dólar, por isso que ele estava fazendo isso, né? Ataque especulativo é a pessoa que quer o dinheiro dela de volta, só isso. Quando eu assisti, pareceu até meio a Gleisi Hoffmann falando assim. Of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. Now, what is this action, which is very technical, what does it mean for you? Let me lay to rest the bugaboo of what is called devaluation. If you want to buy a foreign car or take a trip abroad, market conditions may cause your dollar to buy slightly less. But if you are among the overwhelming majority of Americans who buy American-made products in America, your dollar will be worth just as much tomorrow as it is today. The effect of this action, in other words, will be to stabilize the dollar. Era a Luciana Genro, o capital financeiro.
Cogos, qual hoje, como que tá a sua convicção? Onde que o Bitcoin se encaixa na sua convicção e até na sua a convicção de economia, como reserva de valor ou como um dinheiro? Ó, o Bitcoin, ele tem... De onde vem o valor do Bitcoin? Na Escola Austríaca de Economia, nós sabemos que o valor é atribuído pelas pessoas. É subjetivo. Então, o valor do Bitcoin repousa no fato de que as pessoas valorizam o Bitcoin até mesmo como um componente especulativo. O problema é que se ele for só um componente especulativo, a tendência é que uma hora o preço do Bitcoin colapse. Só que ele não é só especulativo. O Bitcoin, ele tem algumas vantagens. Por exemplo, proteger o seu capital contra o ataque do governo. O governo pode confiscar fisicamente o seu ouro. Pode te tributar. Mas se você tiver Bitcoin em autocustódia, tem muito pouca coisa hoje que o governo pode fazer para te confiscar. Então, só a ideia de ter uma reserva de valor protegida do governo já torna ele muito mais valorizado. Só que, em última instância, o valor do Bitcoin realmente repousa só no fato de que as pessoas especulam e se protegem do governo. Eu não acho que o Bitcoin é uma moeda tão sólida quanto o ouro. Então, a minha ideia é: tenham Bitcoins, hodl, né? Segurem o Bitcoin, ele ainda vai valorizar muito. Mas fiquem de olho, porque vai chegar uma hora, principalmente se o governo colapsar, que nós vamos ter que voltar para os bens reais: terra, água, ouro, arma. Mas, então assim, a sua visão de valor do Bitcoin está realmente na questão abstrata do valor que as pessoas dão para aquele negócio ali, né? A questão da tecnologia nunca te pegou um pouco, assim, de um negócio descentralizado? Não, isso é maravilhoso. Tem A barreira algorítmica. dezenas de milhares de nós aí no mundo inteiro carregando o backup aí desse livro Razão. Sim, o Bitcoin, ele opera por Proof of Work, né? Isso. Então, isso é bom porque você tem através do Proof of Work, você tem uma barreira algorítmica contra a inflação. Isso é maravilhoso. Isso faz com que o Bitcoin sirva como uma unidade de conta, pelo menos a hora que acabar essa volatilidade tão grande dele. Uhum. Para isso, ele teria que ser mais difundido, né? Só que, então, ele vai cumprir o quesito da unidade de conta, pelo menos por um tempo, e de reserva de valor. O meu problema com o Bitcoin é mais a função meio de troca. Uhum. Porque o meio de troca, ele tem que ser baseado numa demanda que as pessoas têm por um uso não monetário da commodity. E o Bitcoin, ele não tem um uso não monetário. Então, se ele for só especulativo, só a ideia de que eu acredito que alguém vai aceitar, uma hora ele vai cair. Mas se ele for reconhecido e assumido como uma reserva de valor unânime, mundial, qual seria o empecilho para eu poder fazer pagamentos? Aliás, eu falei errado, né? As pessoas usam ele como meio de troca, mas ele falha na reserva de valor. Você acha que ele falha na reserva de valor por causa dessa volatilidade? Nem só por isso. Embora ele tenha uma proteção grande contra a sanha confiscatória do governo, ele é reserva de que valor? Se for só um valor especulativo, não é uma boa reserva de valor. Eu quero o Bitcoin porque o Gabriel vai aceitar. O Gabriel vai aceitar porque ele acha que o Joãozinho vai aceitar. O Joãozinho acha que a Mariazinha vai aceitar. Se uma hora nós falarmos, bom, mas e aí? Mas nessa fase não é assim, eu quero Bitcoin porque eu sei que ninguém vai fazer mais dessa moeda, e se tem mais gente adotando isso como reserva de valor, a escassez sempre vai aumentar. Então você concorda que se eu fizer obras de arte assinadas por Paulo Cogos, é um recurso escasso? Sim. Só que é uma merda, eu não sei desenhar. Mas não é fungível, não tem como você escalar. Mas mesmo sendo escasso, não tem valor. Não é verificável, assim... A questão do Bitcoin parece que ele reúne todos esses componentes, né? Menos eu sei que os austríacos não gostam de valor intrínseco, né? Os economistas austríacos falam sempre que o valor é subjetivo. Mas é por isso que eu gosto mais da economia de Salamanca do que da escola austríaca moderna. A escola austríaca moderna tem contribuições maravilhosas nas finanças, na teoria econômica,
Mas a escola de Salamanca, eles têm mais base filosófica do que a escola austríaca. Uhum. Então, a escola de Salamanca falava, o valor econômico é subjetivo. Não tenha dúvida disso. Mas as coisas têm valor intrínseco. Uhum. Então, um sujeito que paga pra ir num show da Anitta, ele pode até atribuir valor econômico àquilo, mas aquilo não tem valor intrínseco, porque é uma merda. É muito diferente de ir numa ópera, ouvir Mozart, ouvir Beethoven. Aquilo tem valor intrínseco, aquilo faz bem pro gosto musical da pessoa. Mas Então, o cristianismo não tem um valor intrínseco material como o ouro, por exemplo. Mas o ouro tem um valor intrínseco, porque o ouro ele é útil na indústria. Eu consigo objetivamente dizer que o ouro tem utilidade. É claro que o valor econômico do ouro é subjetivo, vai depender do quanto a pessoa gosta do ouro, do quanto a pessoa prevê a demanda na indústria, blá blá blá. Mas o ponto é que o ouro tem uma utilidade não monetária. E o valor monetário do ouro é derivado disso. A minha pergunta é qual é o valor monetário do Bitcoin por si só? Ou ele é só... alguns dizem que é a própria energia que se gasta, né? Para você minerar o Bitcoin. Então, mas se eu gastar energia pra fazer uma bola de disforme que ninguém quer comprar, aí a pessoa cai na teoria do valor trabalho marxista. Só porque eu gastei tempo, energia e trabalho pra fazer alguma coisa, não quer dizer que ela tem valor. Então, Uhum. eu acho que o Bitcoin hoje é um bom ativo, é um bom investimento. Por quê? Porque ele ainda tem muito potencial para crescer, ele ainda tem muito espaço para reduzir os custos de transação e se difundir mais como moeda. Ele ainda tem um hype, ele protege realmente contra a sanha do governo. Só que eu não acho... Historicamente protegeu contra a inflação. Nos últimos... Enfim, desde Então, que mas ele mesmo começou. isso, o Bitcoin só te protegeu contra a inflação porque o Estado destruiu a moeda fiduciária. Então foi mais um demérito da moeda estatal do que um mérito do Bitcoin em si. É, sim. Mas nesse sentido o ouro também. Ou não? Porque ele tem a própria inflação dele, só que é melhor do que a inflação dos governos. Então é mais um demérito dos governos do que um mérito do ouro nesse Mas sentido. o ouro tem flutuação de oferta, alguém pode achar uma jazida e tal, mas no final das contas o ouro sempre vai ter demanda na indústria. Ou pro ornamento, pras joias, né? Uhum. Então o ouro, ele não valoriza só porque o governo destrói a moeda. Ele valoriza porque a indústria se expande, aumenta a demanda, a população aumenta o poder de compra, as mulheres compram mais joias. Então o ouro tem um mérito próprio. Entendi. Eu queria te instigar a fazer esse papel de advogado do diabo, nesse sentido que eu falei por exemplo, o cristianismo ele não tem um produto físico. É uma filosofia, é um ensinamento, é uma forma de viver, né? Mas tem um valor e Mas mudou aí a sociedade. É o intangível. É o intangível, como o Bitcoin também. Mas quando você tem uma marca que conquista o cliente, às vezes não é um atributo físico do produto da marca. Às vezes é o hype da marca. É um intangível. O cristianismo te dá o conforto espiritual e a promessa de salvação. Uhum. Então, é nisso que está o valor intrínseco. É o quanto a coisa é realmente valiosa. O quanto a coisa não vai satisfazer só o seu desejo imediato, mas a sua real necessidade como ser humano. Entendi. Então isso é valor intrínseco. O valor subjetivo econômico é o que eu penso que a coisa vale. O valor intrínseco é o quanto ela realmente vale. Então, uma criança vai dar valor econômico para uma bolacha gordurosa e açucarada. Mas não é o que ela precisa. O valor intrínseco tá na salada com frango. Aí a gente volta um pouquinho na ética, né? Porque na ética que você estava se baseando, você se alimentar bem é melhor do que você danificar o seu corpo. Né? Então, voltando pro Bitcoin, o Bitcoin é um excelente ativo para você especular no longuíssimo prazo. O Bitcoin é um ativo que você pode segurar e especular porque ele vai valorizar 10 vezes. Mas no fundo, ele não é uma moeda tão boa quanto o ouro. Entendi isso. Ficou clara a sua opinião. Eu tinha até uma pergunta para te fazer, mas não sei se vai encaixar dentro aí a partir do que você pensa. Na minha ideia, o Bitcoin realmente vai se consolidar como uma reserva de valor. Os governos vão continuar se deteriorando na questão da emissão de moeda, inflação. E eu até acredito que Deus tem uma digital aí no Bitcoin como uma salvação para os filhos dele contra todas essas questões
de opressão contra liberdades e tal. E aí a pergunta que eu tinha escrito para você é assim, os bitcoiners serão os judeus dos nossos tempos? Porque eu acredito que vai chegar um momento que os bitcoiners realmente vão se diferenciar na sociedade em termos de capacidade patrimonial. Eles vão levar a culpa e, assim como tem países que não deixam as pessoas comprar dólar ou fazer transação internacional, eles vão perseguir mesmo os bitcoins para pegar para eles. Isso passou pela sua cabeça em algum momento, assim, sabe? Que é uma perseguição aos Eu acho que a quem tem Bitcoin. acho que o Bitcoin não é o judeu. O Bitcoin, ele é a besta. A arma besta. Porque no fim da Idade Média, alguns nobres queriam proibir a besta. Porque a besta permitia a um camponês enfrentar um cavaleiro. Perfurava a armadura do cavaleiro. Uhum. E aí, se no começo o governo proibiu a besta, hoje ele quer monopolizar a besta. O governo fala, só eu posso ter arma de fogo. Então, o que os governos vão fazer? Primeiro, eles vão demonizar o Bitcoin. Vão querer proibir, vão falar que o Bitcoin não presta. Eu acho que o Bitcoin presta por muito tempo. Não é a solução definitiva. Mas o governo não vai xingar o Bitcoin à vontade. Enquanto eles xingam o Bitcoin, o que eles estão fazendo? Acumulando Bitcoins. Colateralizando a moeda que eles emitem em Bitcoins. Uhum. Entendi. Então aquele clichê, quem desdenha quer comprar, se encaixa perfeitamente pelo que os governos estão fazendo com o Bitcoin. Entendi. Mas você vai ficar pelo menos uns 30 anos ainda guardando seus bitcoins ainda. Eu diria que pelo menos uns 15 anos. Por 15 anos eu vou hodl mesmo. Você não faz trade, nada, só guarda mesmo. Então, assim, você falou muito da especulação, mas você mesmo não especula. Você comprou e guarda. A especulação é boa. É que a palavra tem uma conotação negativa, mas especulação é simplesmente perscrutar, procurar, ficar alerta. Uhum. Especular é investigar, né? O que um especulador faz? Ele investiga quando que os preços estão artificialmente altos e quando eles estão artificialmente baixos. Aí o que ele faz? Ele compra e acumula nos tempos de vacas gordas, né? Então tem muita oferta, os preços estão baixos, vou comprar. Uhum. A hora que tem uma escassez na sociedade, ele vende a um preço alto. E graças a isso tem oferta em tempos de vacas magras. E foi isso que Deus instruiu através de José do Egito ao faraó. José do Egito chegou pro faraó e falou, você vai ter 7 anos de prosperidade, acumule grãos. Depois vai ter 7 anos de escassez. Graças à especulação que Deus mandou o faraó fazer, é que tinha grãos em tempos de escassez. E aí José do Egito fica prestigiado. Então a especulação é divina, tá na Bíblia. Foi os sonhos das vacas gordas e das 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras, né? Especulação é bom. Em relação ao colapso do Bitcoin que você acha que pode acontecer, o que você tem a dizer para a pessoa que fala assim, mas tudo bem, se ele cair para $10, se tiver 10 pessoas que acreditam, eles vão comprar tudo a $10 e vai voltar pro mesmo preço anterior, né? Eu tenho uma camiseta que tem o Jason escrito Bitcoin, né? Que o Jason morre e revive, né? Isso. E revive mais forte ainda. Então você vê o ciclo do Bitcoin, ele cai, aí todo mundo, acabou o Bitcoin, depois ele volta mais alto ainda. Eu acho que isso vai durar por muito tempo. Eu acredito que o risco deve ter um risco existencial, que pode estar na própria tecnologia e surgir alguma tecnologia melhor, né? É um risco também. Eu acho que o grande trunfo não é o Bitcoin, é a blockchain. Blockchain é o bicho. E a blockchain é uma tecnologia que vai permitir as pessoas transacionarem ouro sem o governo saber. Vai permitir que as pessoas tenham transação internacional de ouro. Eu acho que o grande trunfo vai ser quando o blockchain permitir a volta do padrão ouro internacional. Mas não fica uma coisa verificável? Como é que você vai verificar que o ouro que está ali é o mesmo o ouro que está em estoque no armazém em algum lugar? Não tem como você verificar. O Bitcoin é verificável totalmente, né? Então, mas o que permite o Bitcoin ser verificável é o blockchain. Mas não é só o blockchain. Tem a questão da mineração, tem várias outras... Tem outras moedas em blockchain também que não tem a mesma... Você pode usar o valor do blockchain Bitcoin para fazer uma shitcoin, né? Mas se tiver uma forma de uma stablecoin colateralizada em ouro, usando o blockchain da maneira correta, com proof of work,
Eu não vejo por que não ter uma volta ao padrão ouro internacional usando blockchain com os mecanismos de verificação corretos. Então, dá para fazer uma separação muito clara assim, entre o que é com Proof of Work e o que não é. Você vê, para mim, o que não é com Proof of Work é muito fraco, perde muita Concordo força. plenamente. E o Proof of Work é o que liga a blockchain ao mundo real, Uhum. que é a gente pode voltar até que é o natural, o mais verdadeiro, né? Você está tendo um gasto realmente de energia no mundo real para gerar aquele valor na blockchain. Se você tem só blockchain, mas não tem Proof of Work, você está uma coisa muito abstrata, não conectado com a realidade. Agora, a minha dificuldade de acreditar nessa questão da volta do ouro com a blockchain é que o Bitcoin é Proof of Work e você consegue verificar aquele Bitcoin que nasceu a partir da mineração. Mesmo que você use uma Proof of Work com ouro, como é que você vai verificar o ouro físico ali só olhando a blockchain? Não é verificável. Entendi. Você está colocando um hiato entre aquele ouro. Aí seria alguma coisa de contrato, né? Porque o ouro é fungível, não dá para ter uma ligação com aqueles átomos específicos de ouro. Então, mas aí é outra coisa ruim, que o Bitcoin é melhor que tudo, porque aí você já está precisando de confiar em terceiros, de ter uma confiança, e o Bitcoin é um negócio, você não precisa de confiar em terceiros. É trustless, então você não precisa de confiar em contratos. O que está na blockchain é a verdade. Essa questão do ouro é um negócio que pega, porque por muito tempo eu fico assim, falei, pô, é um negócio mais sólido, a gente tende a ter uma queda por isso, porque é um negócio que a gente pode ver. Mas você manteria a sua opinião mesmo se eu falar numa stablecoin colateralizada em ouro? Redimível em ouro? Tudo bem, vai ser um bom dinheiro, mas não vai ser melhor que o Bitcoin, porque ele vai ter a inflação dele ali de 4% ao ano, alguma coisa. O Bitcoin ele não vai ter essa inflação. Né? Por que você fala que ele teria uma inflação de 4% ao ano? Porque você tem o stock to ouro. flow do ouro, ele é menor do que o do Bitcoin, né? Você tem uma inflação, acho que é de 2 a 4%, né, de ouro, que é acrescido à economia da mineração. O Bitcoin, matematicamente, isso já está estabelecido e isso vai acabar, né? Não, entendi. Seu ponto é que na escola austríaca essa não é a definição de inflação, né? A definição de inflação seria a expansão da oferta monetária sem o lastro. Se expande a mineração do ouro, a tendência é que ele seja vertido para a indústria, para o uso não monetário, porque ele vai estar mais barato para esses usos. Então o ouro, no longo prazo, ele tende a ter um valor mais estável. Então você não chama isso de inflação, essa do Não. ouro, essa nova oferta de ouro. Eu chamo de um nível de volatilidade, mas não é a definição austríaca de inflação. Mas eu entendi o seu ponto. Mas quando você acrescenta 4% de todo o valor no ouro em um ano, você não está aumentando a base monetária, a oferta daquele produto ali, daquela commodity? Então, mas justamente, se tivesse entre aspas, inflação do ouro, significa que o uso não monetário dele, joia, indústria, estaria mais barato. Então, aquele ouro vai sair do mercado monetário para ir para o mercado não monetário. É meio que a lei de Hume, né? As ofertas interregionais de ouro, no final, se equilibram pelo mercado. Entendi. Eu nunca tinha escutado ninguém falar por esse ponto aí. Mas eu concordo com você que se o Bitcoin tivesse algum uso no monetário, ele seria a melhor moeda. E aí, por isso que eu faço uma analogia de que o ouro é um carro conversível e o Bitcoin é um carro blindado. Se tivesse uma sociedade de leis justas, de concorrência entre os tribunais, sem a coerção do Estado, seria muito melhor o ouro mesmo. Assim como é muito legal você pegar um carro conversível e sair andando por uma cidade segura. Só que numa cidade de ladrões, você vai ter que ter um carro blindado, que é um saco, que não é tão legal quanto o conversível, né? Então é isso, o ouro é o conversível, o Bitcoin é o blindado. É interessante. Mas muito do que a gente pode filosofar assim, em termos de mundo mudando a partir do Bitcoin seria na crença de que realmente ele vai durar aí pelo menos um século, assim, né? Você acha que... Isso, e podemos concordar também que a moeda estatal é uma bosta. Cogos, a gente teve recentemente aí um episódio, na verdade, mais uma sacanagem do governo em relação a essa questão do PIX, do monitoramento. Teve uma resposta por parte de pessoas da direita, isso atiçou um pouco as pessoas a pensar mais nessa questão do governo como algo controlador, que quer cuidar da sua vida.
Você acha que isso é fogo de palha? Ou se a galera tá tendo um despertar genuíno? E eu pergunto isso pra gente chegar no ponto final, que é em relação ao Drex. As pessoas vão ter a mesma reação quando o governo for implantar o Drex? Não, porque nós já conversamos nesse podcast de que o imposto é percebido. A inflação não. Então as pessoas perceberam, vai taxar meu Pix. E é mesmo, né? Porque o governo monitora pra quê? Pra poder taxar. É igual um assaltante que fica estudando a casa pra depois assaltar. O governo não é assaltante, acabou. Então, o negócio do Pix, o governo ele teve que recuar, não porque ele é bonzinho ou porque ele se preocupa com a economia, porque ele viu que ia perder capital político. O governo ele faz um cálculo. O que vale mais agora, capital político ou fluxo corrente de liquidez? Se o que vale mais agora é fluxo corrente de liquidez, ele vai meter imposto e acabou. Se o que vale mais é capital político, ele recua. É só isso. É puro cálculo. Agora, no caso do Drex, o Drex é um problema muito grave. Porque as pessoas não sabem o quão grave ele é e vão acabar aceitando. Não vão perceber o que ele realmente significa. O dinheiro de papel é uma merda, mas a merda verdadeira é o Drex. Tanto é que ele chama Drex, que é merda em Yiddish, né? E pelo menos o dinheiro de papel, ele tem duas grandes vantagens. O governo não sabe onde você está gastando. Dá até para dar uma sonegadinha ali. E o segundo ponto é que os bancos não podem praticar uma inflação como se não houvesse amanhã, porque se as pessoas têm dinheiro de papel, ainda existe algum nível de disciplina interbancária. Agora, se for tudo digital, acabou. Aí não tem mais disciplina nenhuma. Putz, entendi. E fora que o governo pode controlar, proibir as pessoas de gastar fora da cidade de 15 minutos, não aceitar mais a transação de alguém que está com baixo crédito social. Mas você acha então que nenhum vídeo vai despertar as pessoas contra o Drex? Eles vão aceitar isso? Assim, se as pessoas soubessem o que é o Drex, era guerra civil no dia seguinte. Se as pessoas, o Ford falava isso. Se as pessoas soubessem o que é o sistema financeiro baseado em moeda de papel, era guerra civil no dia seguinte. Mas assim, para as pessoas entenderem isso, vai ter que ter um trabalho de educação financeira gigantesco. Por que os esquerdistas têm tanto medo de educação financeira? Porque o governo acaba se as pessoas souberem o quanto elas estão sendo roubadas. O governo acaba e nenhum governo de esquerda se reelege mais, né? Cogos, o que você tem... Eu sei que muita gente deve te assistir, te acompanhar e se inspirar em você. Deve ter muita molecada aí que deve falar, eu quero ser igual o Cogos quando eu crescer. Eu queria voltar numa pergunta que era para ter sido feita no início, mas assim, como foi seu início, tá? Nessa jornada como para se interessar por economia, filosofia, história. Eu gosto muito de uma frase que fala que a melhor bola de cristal que você pode ter é um livro de história. Assim, quando você entende a história, você consegue ter uma percepção muito melhor e mais clara do futuro, né? Do que vai acontecer. E eu tenho, nos últimos anos, me interessado muito por conteúdos que envolvem coisas históricas, né? Porque eu acho que isso deixa a pessoa muito mais evoluída e ela consegue enxergar muito as coisas que estão acontecendo no mundo e para onde vão, né? Como que foi esse início? O que te despertou? Teve algum momento em específico ou foi uma coisa gradual? Algum livro que você leu? Olha, uma coisa que me despertou a curiosidade, a sede de saber, foi o homeschooling. Meu avô me educou em casa até os 7 anos. Pô. Isso é essencial para manter acesa o desejo de saber, que é natural no homem, né? O que mata a sede de saber é quando o conhecimento é burocratizado e transformado em cumprimento de tabela. Então a escola tradicional mata isso. Mas aí aquela faísca que meu avô colocou não é apagada, né? Ela pode ficar um tempo latente ali, mas ela não é apagada. Então, eu devo muito isso a ele, né? Agora, a minha sede de saber veio depois com a ideia do libertarianismo e do cristianismo. O que veio antes? Foi o libertarianismo, o cristianismo ou filosofia? É uma boa pergunta. Teve uma época que eu era agnóstico. Aí, a primeira coisa que veio foi voltar a acreditar na existência de Deus. Essa foi a primeira coisa. Então, isso vem sempre antes de tudo, né? Só que o meu libertarianismo veio
antes da minha total conversão ao cristianismo. Tá. Mas não deixa de ser Deus atuando. Porque a hora que eu conheci o libertarianismo era justamente quando eu estava procurando alguma verdade econômica. E aí, através do libertarianismo, você começa a conhecer os autores que inspiraram outros autores e começa a se perguntar de onde vem a necessidade do homem por liberdade. Aí você sai da economia e começa a ir para antropologia, para história, para sociologia. Uhum. Aí você cai no fato de que a filosofia mais sólida que existe é cristã. Então, basicamente foi o seguinte. A gente pode gastar uns 5 minutinhos com isso, assim, por que a filosofia cristã é a mais sólida que dentre várias outras? Porque a gente vive num mundo muito de relativismo, de sofismas, que o importante é você amar Deus, o importante é você ter um Deus, o importante é você ter uma religião, e virou uma coisa até politicamente incorreta mesmo você falar assim, não, eu acho que realmente o cristianismo é melhor. É uma coisa... Ele não é melhor, ele é o único certo. É o único, né? É o único, se você não tá nisso, você tá errado. E eu queria uma explicação para isso, para quem tá assistindo, assim. Talvez até alguém se volte aí para Deus, assim, através dessa fala sua. Nossa, tomara mesmo. Bom, hoje eu gravei um vídeo no meu canal pro meu curso de História da Filosofia, que é exclusivo para os membros. Uhum. E o tema de hoje foi Hermetismo e Oráculos Caldaicos. E é um curso de História da Filosofia, então eu falo de várias filosofias que eu não concordo também. Uhum. Mas eu sempre dou um jeito de meter o pau no que eu não concordo e exaltar o cristianismo, né? Porque é um curso de História da Filosofia, mas é o meu curso de História da Filosofia, eu dou ele do jeito que eu quiser. Meu certo. canal, minhas regras. Né? A perspectiva é sua, não poderia não ser assim, né? Aí eu falei, bom, onde é que os hermetistas erraram? Eles falavam que o único culto a Deus que existe é você não ser mal. Basta você não ser mal que você está cultuando Deus. Só que, será que isso é cultuar Deus? O fato de você não ser um filho desonesto te faz realmente ter uma boa relação com seu pai? Ou você precisa ir para além disso? Uhum. O fato de você não ser um criminoso te torna um bom cidadão? Ou você precisa realmente ter uma conexão concreta com sua comunidade local, com o seu país? Então, será que simplesmente não ser mal te conecta com Deus? Ou você precisa ter um culto religioso, uma virtude da religião? Aí eu expliquei lá no meu vídeo que os herméticos acreditavam que Deus não tinha essência. Que Deus era tão transcendente, tão inefável, que ele estava acima do conceito de essência, de substância. E ao contrário. Deus é a essência por excelência. É a essência que necessariamente existe, é a substância primeira. Ele é mais concreto de tudo, ele não é uma coisa... É o conceito de bem. Não, ele é muito concreto. E aí os hermetistas falavam de muitas virtudes. Os hermetistas falavam de temperança, falavam de desapego. Era sempre uma coisa de desapego. Eu não quero mais saber de riqueza, não quero mais saber de poder, não quero mais saber da matéria. Então eles se afastavam do ser. É claro que você não pode idolatrar o dinheiro, mas você também não pode achar que você não precisa de bens materiais. Uhum. E aí eu achei curioso que quando eu fui ler a Ética Hermetista, eles falavam de todas as virtudes, mas não falavam da mais importante de todas, o amor. Pô, os caras falavam de generosidade, falavam de desapego, mas não falavam de amor. E eles realmente não podem falar nisso. Porque se eles acham que Deus não tem essência, como é que eles vão amar a Deus? Não, nós amamos o bem. Mas amar o bem não é... Amar o bem é quase que uma tautologia, uma redundância. Uhum. Todo mundo ama o bem. Até um ladrão ama o bem. Ele ama o bem que ele roubou do cidadão. Então, amar o bem não diz nada. Eu quero saber se você ama alguma coisa por ela mesma, não porque ela te faz bem. Quem é que gosta mais da esposa? O cara que gosta da mulher porque dá prazer pra ele na cama, ou o cara gosta da esposa mesmo, se sacrifica por ela? Quem que ama mais? Sacrifica, né? Então, o amor a Deus é o amor ao que Deus realmente é, não só ao conforto religioso que ele te traz. E ao filho, né? Também ao filho dele. Né? Que é Deus. Então, os hermetistas falharam em entender que toda filosofia é vã se ela não tem uma relação pessoal com algo concreto. E só o cristianismo tem isso. Todas as outras religiões e filosofias são só isso mesmo, filosofias. Uhum. Filosofia é legal, eu sou filósofo, eu não sou teólogo. Mas eu reconheço a superioridade da teologia em relação à filosofia. Pô, interessante ouvir isso de um filósofo, cara.
Porque justamente tudo começa numa relação pessoal com uma pessoa real, concreta, chamada Jesus Cristo, que é Deus. Uhum. Tem uma. Você gosta de C.S. Lewis? Eu não concordo com tudo, mas eu gosto, sim. Tem um livro, né, que ele fala. Eu achei muito interessante. Lembrei disso agora que você falou em relação ao cristianismo, a Deus, o Deus, né, de Abraão, o nosso Deus, como sendo algo muito mais concreto do que tudo, né? Tem aquela passagem que Jesus, já ressurreto, se encontra com os discípulos e dá a entender que ele atravessa a parede ali, né? Que ele entra por um outro... Não sei se você lembra dessa parte. É como se realmente ele tivesse usado a forma dele meio já ressurreta, né? Como um espírito, e atravessado a parede e entrado na onde os discípulos estavam. E aí C.S. Lewis fala assim, cara, será que o que a gente acha que é concreto, essa parede, esse material aqui, é realmente o concreto? Será que Jesus na forma ressurreta em espírito, será que não é essa que é a forma mais concreta mesmo? E isso aqui que é a forma etérea e sem consistência? Ali é justamente uma das partes que eu discordo do C.S. Lewis, né? Por quê? Porque ele tá sendo meio gnóstico aí, ele tá meio que desprezando a concretude da matéria. Esse atributo de Jesus no ressurrecto atravessar a matéria é porque Jesus tem um corpo glorioso. E esse corpo glorioso, ele não está limitado pela matéria. E nós vamos ter isso. Quando nós morrermos e depois, no juízo final, ressuscitarmos e as almas das pessoas salvas se unirem aos corpos, elas vão ter o atributo da agilidade. Aí eu não vou lembrar os nomes técnicos, teológicos, né? Uhum. Mas esse corpo glorioso, ele vai ser belo, ele vai ser ágil, ele vai ser incorruptível. E eu não lembro o nome técnico, mas ele vai ser capaz de atravessar a matéria porque ele não é limitado pela matéria. Mas não é que a matéria não é real. Entendi. É porque na glória de quem tá reinando com Cristo, a matéria não é uma limitação. Entendi. Mas a matéria tá lá, sem dúvida. Senão não teria mérito nenhum em atravessar. Qual é o mérito de atravessar uma coisa que não existe? Mas você O acha mérito é que ele atravessou um Então, negócio real, mas concreto, você acha né? que no céu já ressurreto a gente não vai conseguir encostar em coisas e Vai. sentir? Vai. Então, será que a matéria lá não é mais sólida do que essa aqui? Aí tem aquela coisa, né, de que na Jerusalém Celeste todas as coisas serão planificadas na glória de Cristo, né? Então tudo vai ser mais perfeito. Mas vai ser matéria também. Vai ter átomo, molécula também. Só que ela vai estar totalmente ao nosso serviço. Nós vamos reinar com Cristo. Uhum. Ela não vai ser um limite, um obstáculo para nós. Ela vai estar ao nosso dispor. Entendi. Cogos, já indo pro final aqui do podcast, pegando agora o contexto atual que a gente está vivendo, e até mesmo as dúvidas que seus alunos te enviam, alguns assuntos mais atuais, eu ia pedir, se você quiser deixar uma mensagem para a galera. Eu acredito e torço muito aí para que você continue nesse propósito e creio que você vai ser muito bem sucedido até nas próximas eleições, se entrar. Pode contar Amém. comigo, inclusive. Obrigado, Gabriel. E a gente está aqui para dar essa voz e, enfim, esse é o momento para você deixar uma mensagem. A gente falou muito de Deus, mas se quiser deixar um outro tipo de mensagem, talvez política mesmo, talvez despertar para a galera aí, pode ficar à vontade. A mensagem que eu queria dar é a seguinte, né? A grandiosidade está na virtude do amor. Não importa se o seu trabalho é um trabalho braçal ou se você tem uma vida intelectual. No final das contas, o trabalho de um filósofo é simplesmente servir a verdadeira sabedoria, que é aquela sabedoria revelada aos pequeninos, da dona de casa que se sacrifica pelos filhos, do filho que deixa de ir lá se divertir para cuidar do avô. Então, essa é a verdadeira sabedoria. Tudo que o filósofo faz é defender essa verdadeira sabedoria dos pequeninos contra os sofistas. Então, a mensagem que eu deixo é a seguinte: busca a verdadeira sabedoria, que é conhecer os desígnios de Deus, se aprofundar naquilo que Santo Agostinho falava que é o nosso objetivo, né? Amar, conhecer e servir a Deus. Se você fizer isso sendo um filósofo ótimo, se você fizer isso sendo um médico maravilhoso, se você fizer isso sendo um varredor de rua excelente, não deixa ninguém tirar de você a sua vocação. O Estado faz isso. O Estado tenta tirar você da necessidade de servir a Deus e coloca para servir os políticos. Eles vão querer regular sua vida, eles vão querer regular o seu dinheiro, eles vão querer regular o seu direito à autodefesa,
E não é assim que se faz. Se você quiser saber como é que você se liberta e vence o Estado, é muito simples. Sirva a Deus e não às ideologias. Pronto. O resto vem por acréscimo. Busca a justiça de Deus e tudo mais lhe será dado por acréscimo. Perfeito. Obrigado, Cogos, pela mensagem, pela entrevista aqui, pela conversa. Aqui vai estar sempre aberto para você, quando você quiser voltar, a gente tem um novo bate-papo. E para você que acompanhou a gente aí até o fim, obrigado pela sua companhia. Segue a gente também no Instagram, tá? Eu vou passar aqui embaixo os nossos Instagram, o Instagram do Paulo Cogos. Inscreva também no canal, curte, compartilha, divulgue aí o nosso canal pra gente crescer. Se você curtiu e acha que outras pessoas serão beneficiadas com esse tipo de conhecimento, você manda pro teu amigo aí. E continua com a gente aí nas redes e tudo mais, beleza? Então até o próximo episódio. Valeu, pessoal. What's the second best? There is no second best. Which one's the best crypto asset? Largest holders of Bitcoin. Does anyone know that? How about that? All your models are destroyed, completely devastated. Bitcoin goes to the moon.